Olá, este é o Dr. Todd Grundy. Hoje vou oferecer uma atualização sobre o caso de Bryan Kohberger. O formato deste vídeo será um pouco mais informal enquanto reflito sobre a jornada deste caso agora que Bryan se declarou culpado. Vou oferecer um breve histórico deste caso, incluindo o crime. Eu já cobri isso muitas vezes, então eu vou oferecer minha análise. Este caso é direto e envolve um homem chamado Bryan Kohberger. Ele era da Pensilvânia, mas na época em que esse crime aconteceu, ele morava em Pullman, Washington. Pullman, Washington fica próximo a Moscow, Idaho. No dia 13 de novembro de 2022, Bryan foi até Moscow, Idaho, e se aproximou de uma casa na King Road, número 1122. Esta é uma casa alugada que era ocupada por 6 universitários na ocasião. Bryan tinha consigo uma faca e a bainha que acompanhava a faca. Ele entrou por uma porta de vidro deslizante destrancada na parte de trás da casa, fez seu caminho até o 3º andar. Lá ele matou Madison Mogan, uma mulher de 21 anos, e outra mulher de 21 anos chamada Kaylee Gonçalves. Elas estavam no mesmo quarto. Ele seguiu seu caminho. Descendo as escadas em direção ao 2º andar. O que aconteceu depois não está claro. Mas ele confrontou Zana Carnotto, de 20 anos. Ela pode ter ouvido algo, como pode ter ouvido seus amigos sendo assassinados e investigado. Provavelmente foi isso que aconteceu, mas não está claro. De qualquer forma, ele a perseguiu até o quarto dela no 2º andar e a matou. Ele também matou o namorado dela, Ethan Chapin, de 20 anos. Então, 4 assassinatos a partir deste único roubo, e todos os assassinatos foram cometidos com uma faca. Madison e Zana moravam na casa, os outros 2 visitavam. Dylan e Bethany, as outras 2 pessoas que moravam lá, não foram feridas. A chamada para o 911 relatando os assassinatos chegou horas depois, o que fez muitas pessoas se perguntarem o que aconteceu lá. Houve uma investigação. Bryan foi preso e ele fez um acordo de confissão. O acordo de confissão foi acordado em 30 de junho de 2025. Então, em 2 de julho de 2025, apenas 2 dias depois, Bryan Kohberger se declarou culpado de 4 acusações de homicídio em 1º grau e uma acusação de roubo com agravante. Ele está programado para ser sentenciado em 23 de julho de 2025. Sua sentença provavelmente será de 4 penas de prisão perpétua consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional. Então Bryan nunca sairá da prisão. Quando a sentença for concluída, o juiz provavelmente suspenderá a ordem de mordaça que está em vigor há algum tempo e muito mais informações podem ser divulgadas nesse ponto. Teremos que esperar para ver o que acontece. Não havia muito a aprender com a própria audiência onde Bryan se declarou culpado. O Estado falou um pouco sobre as evidências. Por exemplo, eles mencionaram que o DNA de Bryan foi encontrado no fecho da bainha da faca, e a bainha da faca, claro, foi encontrada ao lado do corpo de Madison. Eles também afirmaram que não havia elemento sexual no delito. Isso não implica que o motivo não fosse sexual. Apenas nenhum crime envolvendo sexo pôde ser identificado no local. Bryan pode ter querido fazer algo assim, mas não aconteceu. A faca utilizada nos assassinatos não foi encontrada. Bryan não tinha muitos pertences em seu apartamento e nenhuma evidência foi recuperada lá, pelo menos não evidência que fosse útil para a investigação. Seu carro foi limpo meticulosamente. Um promotor descreveu como impecável e quase desmontado por dentro. Bryan foi bastante minucioso ao tentar escapar da responsabilidade. Claro, não deu muito certo porque ele foi preso e agora foi condenado através de sua confissão de culpa. Agora, passando para a minha análise. Eu cobri o caso de Bryan Kohberger em 4 vídeos, sem incluir este. A primeira vez foi logo após os assassinatos. Foi uma história enorme na época. 4 jovens foram assassinados à noite. Foi realmente inédito. A identidade do assassino era desconhecida na época, então muitas pessoas estavam nervosas. Atacaria de novo? Impossível saber. O segundo vídeo foi lançado logo após sua prisão. Houve um suspiro de alívio. O assassino foi capturado. Lancei o 3º vídeo cerca de 1 semana depois. Foi quando saiu o depoimento de causa provável e muitos mais detalhes estavam contidos nele. Um caso aterrorizante veio à tona com esse documento.
O quarto vídeo que lancei mais de 2 anos depois, em maio 2025. Então eu estava assistindo um episódio de Dateline e vi que Brian tinha realmente assistido um dos meus vídeos. De acordo com a reportagem que o Dateline fez, ele estava olhando vários vídeos e o meu era um deles. Achei isso interessante e havia atualizações no caso, então fiz um vídeo. Este quádruplo assassinato é um dos casos mais intrigantes na história criminal. É tão incomum e aterrorizante e ganhou muito interesse do público. Como já falei antes, lembra o ataque perpetrado por Ted Bundy em 1978 na casa da Irmandade Chi Omega na Universidade Estadual da Flórida, em Tallahassee. Esse crime também chocou a nação devido à pura brutalidade e à natureza animal do delito. Ted Bundy foi chamado de uma besta fora de controle, agindo por puro impulso e raiva. Seu desejo de matar era avassalador. Há uma sensação de que, durante aqueles assassinatos, durante o ataque que ele perpetrava lá, ele simplesmente não conseguia se satisfazer. Ele não queria que a onda de crimes terminasse. Então, quando ele atacou as pessoas naquela casa de irmandade, ele saiu e realmente atacou outra pessoa também, como se estivesse em uma fúria descontrolada. De certa forma, o quádruplo homicídio cometido por Brian teve a mesma sensação de descontrole. Como quando Brian deixou a casa alugada depois de cometer os assassinatos, ele quase destruiu seu carro. Como se ele não conseguisse se conter. Ele estava em pânico, ou com medo, ou animado, ou quem sabe o que, mas algo estava acontecendo e ele não estava realmente gerenciando suas emoções muito bem. Bryan Kohberger tinha um perfil atípico para um assassino. Ele era um estudante de doutorado que estava estudando criminologia. Ele não tinha antecedentes criminais e não era suspeito de nenhum crime. Ele não parecia ter nenhum relacionamento anterior com nenhuma das vítimas, e ele era meticuloso em seus esforços de limpeza, como eu mencionei. Mas claro, ele ainda cometeu alguns erros-chave, como deixar a bainha da faca para trás. Foi definitivamente um caso em que o perpetrador não parecia se alinhar muito bem com o delito. Brian não era o assassino que as pessoas esperavam. Isso pode explicar o ocorrido a seguir neste caso. Brian angariou muitos apoiadores convencidos de sua inocência. E novamente, muitas das evidências realmente convincentes foram divulgadas logo no início. Como mencionei, havia um mandado de causa provável. Então realmente não era um mistério. Isso não era um mistério. Eu acho que a maioria das pessoas acreditava que Brian era de fato o assassino. O caso não havia progredido ao ponto em que ele se declarou culpado ou foi considerado culpado ou algo assim. Mas o caso era bastante forte. Como as evidências do Estado pareciam convincentes, sempre há espaço para dúvida, mesmo que não seja razoável, e acho que foi isso que aconteceu aqui. Os apoiadores do Brian realmente se apegaram a pequenas inconsistências e ocorrências incomuns no caso, como o atraso na chamada para o 911. Por que levou horas para notificar a polícia sobre as 4 pessoas esfaqueadas até a morte? A polícia deveria ter sido acionada de imediato. Havia outras 2 pessoas na residência alugada, o que parece bastante incomum. Os apoiadores não acreditavam que o carro capturado em vídeo fora da casa alugada correspondia ao carro do Brian. Eles se fixaram no que pensavam ser uma diferença de cor. E claro, havia teorias sobre uma conspiração policial, um acobertamento e coisas típicas ao lidar com um caso de alto perfil. Essas teorias da conspiração correm soltas toda vez que há um caso que atrai uma quantidade avassaladora de atenção. É possível que muitos apoiadores de Brian o tenham abandonado neste momento, principalmente devido à confissão de culpa. Infelizmente, provavelmente não é esse o caso. Ao lidar com pessoas que têm pensamentos conspiratórios, a crença delas em teorias da conspiração não muda com base em evidências. Embora possa mudar um pouco. Elas podem mudar de faixa, mas ainda estão dirigindo na mesma estrada, na mesma direção. Neste cenário, alguns apoiadores afirmam que ele assumiu a culpa para proteger uma ampla conspiração de autoridades. Isso demonstra o quão difícil é mudar o pensamento conspiratório. Nenhuma evidência convencerá um apoiador fervoroso de Bryan Kohberger de sua culpa. Ele poderia enviar a eles uma carta da prisão que diz algo como: "Ei, é o Bryan Kohberger, o assassino quádruplo. Obrigado pelo seu apoio."
E a propósito, não há dúvida sobre minha culpa. A carta poderia continuar a afirmar 100 vezes de diferentes maneiras que Brian é de fato o assassino. Como se não houvesse dúvida, o apoiador seria parte da conspiração. Os conspiradores teriam feito Brian escrever esta carta. Isso apenas aprofundaria a conspiração para um apoiador fervoroso. Isso não os desencorajaria de acreditar que Brian é inocente? Agora, passando para o meu próximo pensamento. Muitos estão descontentes com a decisão do Estado de aceitar essa confissão de culpa. Brian evitou a pena de morte ao aceitar o acordo. Em vez disso, ele passará o resto da vida na prisão. Parece um bom negócio do ponto de vista de Brian e um mau negócio do ponto de vista do estado de Idaho. Também não parece um bom negócio para os familiares das vítimas, mas, pelo que entendi, os familiares de 3 das vítimas apoiaram o acordo de confissão. A família de uma vítima não apoiou? A natureza deste acordo de confissão gerou preocupações. Por exemplo, se este caso não é apropriado para a pena de morte, qual caso seria? O que é necessário para que um assassino seja executado no estado de Idaho? Um quádruplo homicídio é insuficiente. Quantas pessoas uma pessoa precisa matar? Eles podem compartilhar com o público qual é esse número? Parece que seria um caso que se encaixaria muito bem na pena de morte ideologicamente. Pessoalmente, sou contra a pena de morte, mas posso apreciar que os cidadãos de Idaho votaram para tê-la disponível. Se era isso que queriam, por que o Estado não está respeitando seus desejos? Outra preocupação é que não foi exigido que Brian oferecesse nenhum detalhe. Ainda há tantas perguntas sobre o que exatamente aconteceu. Qual foi a ordem dos assassinatos? É o que o Estado acreditava, a conta que eu falei anteriormente. Foi algo diferente? A vítima disse algo para ele que ele se lembrou, que ele poderia repetir, que ele poderia compartilhar com as pessoas? Nada disso será conhecido agora. Potencialmente não será conhecido. Ao menos não será revelado por ele em tribunal. Com este caso sendo tão incomum, muito pode ser aprendido com ele. Não seria este o caso ideal para ouvir uma explicação completa do que aconteceu? Quais foram os motivos? Quais foram os eventos que aconteceram em ordem? Qual foi a ideia por trás disso? Brian poderia dar mais detalhes sobre o planejamento. Alguma percepção poderia ser obtida, o que talvez prevenisse um crime semelhante no futuro. Esse crime surpreendeu a todos mais uma vez. Seria bom ter algum meio de desenvolver algum tipo de sistema de alerta. Talvez algumas bandeiras vermelhas não identificadas seriam descobertas se Brian contasse sua história completa. Aqui estão os meus pensamentos sobre isso. Provavelmente foi um bom negócio para o Estado aceitar a confissão de culpa. Levar o caso a julgamento custaria muito ao Estado de Idaho. Mais de $1 milhão. Esse é um dinheiro que poderia ir para causas mais dignas. Poderia fazer mais diferença em outro lugar. Considere a dor e o sofrimento dos familiares que passam por um julgamento. Tudo isso foi evitado com este acordo de confissão. Em julgamentos, coisas estranhas podem ocorrer. Acho que as evidências eram convincentes, mas quem sabe o que um júri pode pensar? Talvez alguns membros do júri tenham pensamentos conspiratórios e eles poderiam envenenar o resto do júri. Eles poderiam se tornar tóxicos e contagiosos. Talvez a polícia tenha cometido um erro e algumas evidências serão descartadas inesperadamente, como a evidência de DNA ou a vigilância por vídeo. Sempre existe esse risco. Mesmo que Brian fosse julgado culpado e condenado à pena de morte. Pode levar anos para executar um prisioneiro. Realisticamente, levaria pelo menos 20 anos e possivelmente muito mais, ou pode nunca acontecer. Existe um assassino chamado Thomas Creech, que estava na prisão em Idaho. Ele foi condenado à morte por um assassinato que cometeu na prisão. Sua sentença foi em 1981. Ele ainda está vivo agora em 2025, enquanto estou fazendo este vídeo 44 anos depois. No caso dele, para ser justo, Idaho tentou matá-lo. Houve uma execução fracassada. Eles não conseguiram iniciar uma via intravenosa depois de torturá-lo por 1 hora, esfaqueando-o com agulhas. A situação do Brian seria diferente. Ele enfrentaria um pelotão de fuzilamento novamente se fosse a julgamento e recebesse a pena de morte, o que não aconteceu. A prisão não teria o mesmo problema que tiveram com Thomas Creech, a menos que Brian, de alguma forma, se tornasse à prova de balas.
Você nunca ouve um carrasco dizendo não conseguimos fazer a bala disparar. E sobre o argumento de que, como parte do acordo, Brian deveria ter sido forçado a explicar em detalhes o ocorrido. Essa exigência é uma opção para acordos de confissão. O Estado poderia ter pedido isso. Eles tinham a autoridade para incluir isso no acordo se o Brian concordasse. Bem, não parece que estava no acordo, então acho que Brian não concordou com isso, ou talvez o Estado não tenha pedido. Talvez eles não se importassem. No fim das contas, não importa muito. O que quer que Brian tivesse dito não seria confiável. Ele poderia mentir sobre seu motivo sem que ninguém tivesse certeza da mentira. Afinal, ele era um assassino quádruplo. Também vale a pena considerar que Brian vai passar muito tempo na prisão. É possível que ele possa falar mais tarde. Vários assassinos notórios falaram sobre seus casos da prisão. Lá dentro eles têm muito tempo, então às vezes ficam um pouco tagarelas. Por exemplo, David Berkowitz, o notório serial killer filho de Sam. De finais de 1975 até o verão de 1977, ele matou 6 e feriu 7. Em Nova York, foi um caso massivo que causou muito terror. Ele usou uma arma incomum. Era um revólver Bulldog de 5 tiros, calibrado em .44 especial. Não é uma arma comum. Ele se declarou culpado em 1978. De acordo com seu acordo de confissão, ele poderia obter liberdade condicional em 25 anos. O acordo foi altamente criticado. Eu ficaria surpreso se David fosse libertado. Acho que a próxima audiência de liberdade condicional dele é em 2026. Ele tem uma a cada 2 anos, mas provavelmente não sairá. Mas curiosamente, David não para de falar. Ele deu entrevistas, ele escreve muito. Talvez o mesmo possa acontecer com Brian. Ele está lá dentro há muito tempo, querendo contar sua história. Ele ainda poderia estar mentindo, claro, mas não precisaria fazer parte de um acordo de delação para contar a história. Ele poderia simplesmente contar uma história por si só. No que diz respeito a analisar todas as informações neste caso, no ponto em que o caso está agora, o que poderia ter acontecido? O que eu acho que aconteceu aqui? Isso é apenas uma teoria, minha opinião. Eu ainda acredito que houve motivação sexual neste caso. Ele provavelmente estava mirando em Madison ou Kaylee. Eu não sei, mas ele foi atrás delas primeiro, então parece uma maneira lógica de pensar sobre isso. Além disso, com o assassinato das outras 2 vítimas, não parecia que isso estava planejado. Ele ficou assustado após assassinar as 2 primeiras vítimas. Vale considerar que um motivo sexual poderia ter se combinado à experiência educacional do Brian. Ele pode ter se fascinado pelos estudos na faculdade. Por exemplo, uma de suas aulas envolveu o estudo do transtorno de personalidade antissocial. Então, talvez ele tenha pensado nisso e começou a se perguntar como seria cometer um crime hediondo. Segundo relatos, Brian tem transtorno do espectro autista e transtorno obsessivo-compulsivo. Agora, o transtorno obsessivo-compulsivo tem uma sobreposição com traços obsessivo-compulsivos de personalidade. Então você vê um pensamento rígido e uma espécie de seguir as regras. Esses traços de personalidade não estão relacionados ao crime. Mas eu me pergunto se Brian se fixou no tópico, como se ele estivesse pensando sobre personalidade antissocial. Ele estava pensando sobre assassinato, talvez até assassinato com uma faca, como seria a experiência de realmente tirar uma vida, e ele simplesmente não conseguia parar de pensar nisso. Ele queria saber como isso se sentia. Houve outros casos assim, onde assassinos cometeram assassinato porque queriam saber como era cometer um assassinato. Talvez Brian simplesmente não conseguiu resistir e agora ele está na prisão para o resto da vida. Agora passando para minhas considerações finais. Neste caso, finalmente acabou? A resposta é provavelmente. Brian renunciou ao direito de apelar, apesar de ainda poder argumentar que seus advogados de defesa o representaram mal. Tipo, eles falharam em dizer a ele algo importante sobre sua confissão de culpa, então isso poderia anulá-la. Funcionalmente falando, o caso foi finalizado. Brian morrerá na prisão. Há um grau de encerramento agora. Isso não significa que a dor da família das vítimas vai desaparecer, mas que a incerteza se foi. Pelo menos eles têm esse conforto, apesar de tudo.
Brian era um indivíduo extremamente assustador, pois tinha o potencial para ser um assassino ainda mais devastador. É difícil imaginar causando mais danos do que ele causou, mas é possível. Por exemplo, ele poderia ter sido melhor em encobrir seus rastros e se safar dos crimes. Ele poderia ter cometido vários crimes assim ao longo dos anos. Não há como saber se ele teria continuado matando, mas certamente ele poderia ter continuado. Felizmente, apesar do que Brian possa ter acreditado sobre suas habilidades, ele não era nenhum gênio do crime. Essas são minhas opiniões sobre a confissão de culpa no caso de Bryan Kohberger. Obrigado por assistir, falo com você em breve.